Nessa aula, nós vamos falar sobre como começar a investir na Bolsa de Valores. Mas não somente isso, eu também quero trazer para vocês os perfis de investidores. Lembra que eu falei na primeira aula sobre aquelas 3 gavetinhas que a gente sempre foi acostumado, que nós tínhamos o perfil conservador, moderado e o agressivo? Pois é, hoje eu vou mostrar para vocês que podem sim existir outros perfis de investidores onde eu mesma me encontro. Até porque quando eu olhava o perfil moderado ou agressivo, ainda assim eu não conseguia me encaixar nesses perfis, porque eu invisto 100% do meu capital em renda variável. Vocês vão entender um pouquinho melhor como eu distribuo os ativos na minha carteira e talvez, se você tiver identificação ou se você achar que você tem esse perfil também, talvez você consiga seguir a mesma metodologia que a minha. Mas não tem problema se o seu perfil for um pouco diferente, porque ainda assim a estratégia para aqueles ativos de renda variável que podem ser só uma parte da sua carteira vão seguir os mesmos. Mas antes da gente falar sobre esses perfis, vamos entender como que a gente deveria começar. Eu sei que muitos já devem ter ouvido falar em reserva de emergência. E se você não ouviu falar, então preste muita atenção. Antes de você começar na Bolsa de Valores, é importante que você crie essa reserva. Por quê? Todo o dinheiro que você vai colocar em renda variável, ele tem que ser pensado para o longo prazo. Não pode ser um dinheiro que você vai precisar no curto prazo, porque você realmente tem que dar tempo para as empresas prosperarem em 5, 10, 15 anos, ou talvez aumentar os seus lucros, aumentar o seu tamanho. E muitas vezes, se você precisar desse dinheiro e precisar encerrar alguma operação, algum investimento antes desse longo prazo que a gente considera, muitas vezes você pode ou estar assumindo algum prejuízo desnecessário ou simplesmente não poder surfar toda uma onda de valorização e bons lucros que uma empresa pode trazer para a gente. Então a reserva de emergência, ela vai consistir em basicamente 6 meses do seu custo de vida investido em algum lugar seguro e que tenha uma boa liquidez. Quando a gente fala de um lugar seguro, a gente está falando de investimentos em renda fixa. E o porquê que eu digo que é muito importante começar por aí? Porque não dá para simplesmente a gente entrar agora nesse mundo dos investimentos e já querer pilotar um carro de Fórmula 1, que é justamente o que eu atribuo a quem investe já em renda variável. Nós precisamos começar do básico, investindo, quem sabe, um carrinho popular, e tá tudo certo. Então, a renda fixa, ela pode te ajudar nesse sentido, para você entender o básico de juros compostos e também juros básicos mesmo ao longo do tempo. A sua reserva de emergência pode estar sim em ativos dessa categoria. Geralmente as pessoas, elas olham para Tesouro Direto, por exemplo, onde você consegue negociar diariamente esses títulos. Então você tem uma liquidez diária. Se você precisar do dinheiro rapidamente, você pode simplesmente vender ele hoje e já ter o dinheiro amanhã na sua conta. O mesmo funciona com alguns fundos de investimentos. Fundos de investimentos nada mais é do que um fundo mútuo, onde várias pessoas entregam o seu dinheiro para algum gestor que geralmente respira o mercado e entende muito do mercado, e claro que elas terão cotas desse fundo. E dessa maneira elas podem compartilhar tanto do lucro como do prejuízo. Existem fundos de renda fixa, por exemplo, e esses são os mais indicados para quem quer fazer a sua reserva de emergência, mas claro que considerando algumas taxas que eles podem cobrar. Esses fundos, eles podem cobrar taxa de administração, por exemplo. E taxa de administração para fundo de renda fixa, a gente entende que tem um limite que a gente deveria aceitar pagar. Em torno de 0,5%, por exemplo, 0,8%, no máximo 1%. E olha que 1% já é bem caro, porque geralmente um fundo de renda fixa, ele nada mais faz do que investir em títulos de renda fixa. Então, você concorda comigo que a complexidade dessa gestão não é tão grande, não justificando taxas de administração de 2%, 3% ou 4%, como eu já vi por aí? Pois bem, alguns exemplos eu já deixei aqui na tela, além do Tesouro. Mas também tem o Azequest Lucy, que ele é sim um fundo onde muitas pessoas fazem a sua reserva de emergência, porque ele tem a liquidez que a gente chama de D+0, ou seja, você consegue pegar o seu dinheiro no dia que você pede o resgate.
Já alguns outros títulos vão oferecer a liquidez de D+1 e tá tudo bem. Ainda assim, eu acho que serve de reserva de emergência, porque você consegue no dia seguinte já colocar a mão no dinheiro que você precisa para resolver alguma emergência. E por mais que muitas pessoas pensem, mas será que realmente é necessário? Será que se eu parar para fazer minha reserva de emergência, eu não vou estar perdendo tempo ou perdendo todo esse boom da bolsa de valores? E eu digo, calma. É mais importante você entrar de maneira confortável na renda variável, sabendo que se der algum pepino você tem essa reserva de emergência, do que você já querer entrar super acelerado e talvez ter que zerar investimentos antes da hora e realmente se frustrar nesse sentido. Agora, uma coisa importante para falar sobre esses fundos é justamente que eles não são negociados na bolsa de valores. Na verdade, eles geralmente estão disponíveis nas plataformas das corretoras. Assim como você investiria em algum CDB, uma LCI, uma LCA, você também consegue investir nesses fundos através do portal da corretora. E outro ponto bem importante, a gente geralmente fala de 6 meses do seu custo de vida, porém entenda que se você for autônomo ou se você for empresário, se você não tem aquele seu salário todo mês, alguma renda fixa, você pode até aumentar essa reserva de emergência para 10 meses. E aí vamos supor então que o seu custo de vida é de aproximadamente R$3.000. Se você for autônomo ou empresário, você já está entendendo que você tem que ter pelo menos R$30.000 guardados em um lugar onde você considera seguro e não só seguro, mas também que tenha uma liquidez diária. E para quem me acompanha há mais tempo, sabe que bem na verdade eu não tenho nenhum título desses de renda fixa. Mas entendam, eu estou há um certo tempo no mercado e eu consegui migrar isso de maneira gradual para outros tipos de investimento que eu vou mostrar para vocês a seguir. Mas a questão é que, se você está começando, não ignore esse passo a passo, não ignore essa reserva de emergência, que é diferente da reserva de liquidez. Reserva de liquidez, talvez você já tenha ouvido falar, e se não, presta atenção também. Geralmente, os investidores fazem uma reserva de liquidez aguardando oportunidades na bolsa de valores e aí eles tiram o dinheiro dessa reserva de liquidez, que geralmente está em algum título de renda fixa, para alocar em renda variável e aproveitar alguma oportunidade em algum momento oportuno. O porquê que eu não vou bater tanto nessa tecla? Porque eu mesma não tenho reserva de liquidez, porque a minha metodologia consiste em investir todos os meses. Então, sempre quando entra dinheiro na minha conta das minhas fontes de receita, eu pego esse dinheiro e já vou fazer os meus aportes nas ações ou nos investimentos, nos outros investimentos de renda variável que eu gosto. Então, na verdade, eu não fico criando uma reserva de liquidez porque eu sempre estarei comprando. Mas tudo bem, não vou bater muito nessa tecla, mas trouxe ela aqui justamente porque as estratégias elas podem ser adequadas. Eu não serei xiita aqui no curso de dizer que você tem que seguir à risca a minha metodologia. A minha principal função aqui é trazer várias informações relevantes para você, para que você consiga absorver tudo isso e, se precisar no meio do caminho, faça as adaptações que você julga necessária, não tem problema nenhum, tá? Mas beleza, falamos tudo isso, agora chegou a hora da gente falar dos perfis de investidores. Perfil de investidor número 1, já deixo para vocês aqui na tela, que seria o perfil conservador. Um perfil conservador, na verdade eu trouxe ele, mas eu acredito que a maioria que assiste esse curso agora não vai passar por esse perfil, porque o perfil conservador, na verdade, ele não investe em renda variável, porque ele não assume riscos maiores. Ele acaba realmente investindo apenas em títulos de renda fixa ou lugares que ele considera seguro, que geralmente tem a cobertura do FGC, por exemplo. FGC, se você não sabe, é o Fundo Garantidor de Crédito, aonde ele garante até 250 mil por investimento ou títulos de renda fixa, só que, claro, com no máximo R$1 milhão por CPF. É muito importante você saber disso, até mesmo se você for investir em alguns títulos que tenham, sim, a cobertura do FGC, ainda que você não faça parte do perfil conservador, porque aí a gente já pode ir para o segundo perfil, que é o perfil moderado. O perfil moderado, ele ainda assim terá renda fixa na carteira, só que, claro, também terá um pouquinho de renda variável. Renda variável será em torno de 20%.
e renda fixa será em torno de 80%. Essa é eu tô começando justamente pelas 3 gavetinhas que eu falei pra vocês, tá? Que são os perfis padrões. E uma coisa muito importante que você tem que saber: quando você começa a ter uma parcela de renda variável, é quando você também já tem que começar a fazer a gestão dessa parcela da renda variável, sabendo exatamente que tipo de ativos que você vai ter dentro dela, para, claro, tentar potencializar os seus ganhos. O perfil moderado, ele aceita um pouquinho a mais de risco, mas não é como o perfil agressivo que a gente pode ver aqui. O perfil agressivo, ele pode sim ter mais renda variável, podendo ser até 50% renda fixa, 50% renda variável. E aqui eu já mostro para vocês como poderia ser a distribuição desse dinheiro de quem começa a colocar renda variável na carteira, sendo 95% em ativos que a gente considera seguros e 5% podendo ser destinado para aquelas operações que a gente considera de um pouquinho mais de risco. Esses 95% desses ativos que a gente considera mais seguros, na verdade, eles podem ser ações de boas empresas ou fundos imobiliários que você não tem a pretensão de vender. Não tem a pretensão de vender porque você justamente quer viver dos lucros que essas ações ou fundos imobiliários te pagam e que talvez nesse início pode parecer muito pouco. Muitas vezes começam e recebem apenas centavos de dividendos ou centavos do aluguel de um fundo imobiliário. Mas entenda que no longo prazo isso tende a aumentar cada vez mais. No longo prazo, você consegue ir crescendo o seu patrimônio e cada vez investindo mais, até porque você consegue fazer juros compostos na renda variável. Eu vou falar mais sobre isso em outras aulas, mas só para você entender, se você recebe os dividendos ou os proventos de uma ação, por exemplo, e você usa esse valor para reinvestir em outras ações juntamente com o seu aporte do mês, você cada vez mais vai conseguir comprar mais e mais ações ou fundos imobiliários e receber mais e mais dividendos e proventos. Até que vai chegar um dia lá na frente, seguindo esse seu projeto de longo prazo para sua aposentadoria, que você vai poder viver desses dividendos e desses proventos. Hoje, enquanto você não precisa deles, você segue reinvestindo. E lá na frente, quando você quiser desacelerar um pouquinho, talvez o seu ritmo, o seu estilo de vida, você consegue tranquilamente viver desse tipo de renda. Agora, sobre os 5%, que é o que a gente considera um pouquinho mais arriscado, mas que, claro, eu falo 5% principalmente para quem está começando agora. Mas se você quiser esticar um pouquinho mais essa porcentagem, às vezes para 10%, não tem problema nenhum. Esses 5 ou 10% são operações com maior risco. E aí a gente vai estar olhando para aquelas small caps, por exemplo, que são pequenas empresas da bolsa de valores. Nós também podemos olhar para as operações de swing trade, onde a gente vai utilizar análise técnica, que eu vou te ensinar aqui no curso também. E aí existem ainda outras empresas que não deixam muitas vezes de ser small caps, mas que talvez estão passando por dificuldades, que estão no momento de turnaround, que a gente chama, onde elas estão entregando resultados ruins, mas que talvez tenham boas perspectivas para voltarem a dar lucro, crescer e talvez prosperarem nos próximos anos. Então, esses são os ativos que você pode destinar para esses 5 ou 10% da sua carteira. E agora a gente vai olhar os outros perfis, aonde eu meio que me obriguei a criar e trazer para vocês, justamente pensando que hoje nós temos uma taxa de juros muito baixa e que talvez você ganhar dinheiro em renda fixa tá ficando cada vez mais difícil. Provavelmente você já ouviu falar em várias pessoas que ficaram milionárias e bilionárias na bolsa de valores, mas dificilmente você já ouviu falar naquele guru da renda fixa, né? Que ficou muito rico com renda fixa. E é justamente porque o retorno que a gente tem está atrelado diretamente ao risco que a gente assume. Mas é claro que você não é obrigado a assumir riscos altíssimos em troca de altas rentabilidades se você não tiver perfil para isso. O ideal é que você adeque aos poucos o quanto de risco você pode assumir de maneira que não te tire o sono. Eu sempre digo para as pessoas fazerem o teste do travesseiro. Você precisa ter os seus investimentos alocados em renda fixa, renda variável ou talvez tudo em renda variável, como é o meu caso, mas em qualquer um dos casos você precisa conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz sem ficar ansioso ou remoendo os investimentos que você tem. Se você fica querendo ver o tempo todo o quanto uma ação está custando, se ela está subindo, se ela está caindo,
talvez você esteja exposto demais ou além da conta do que o seu coraçãozinho aguenta. Por isso que eu digo para fazer tudo isso de maneira gradual. Ainda que um dia você possa se tornar um investidor 100% em renda variável, você não vai começar diretamente colocando tudo em renda variável. Você pode começar com 10, 15, 20%. Se você acha que está tranquilo, aí você aumenta para 30, 40%. E você vai fazendo isso gradualmente para realmente não ter um ataque do coração aí talvez no meio do caminho ou em dias mais pesados da Bolsa de Valores, onde saem notícias e que derrubam o mercado como um todo. E aí muitas vezes a gente fica procurando motivos para entender o porquê que a Bolsa caiu. Só que, na verdade, a gente nem deveria estar se preocupando com essas oscilações de curto prazo se nós estamos com esse planejamento de longo prazo. Mas tudo bem, isso também será conversa para próximas aulas. A questão é que a gente já pode ir para o nosso próximo perfil, que é o perfil agressivo 2. O perfil agressivo 2 é aquele que vai ter mais do que 50% em renda variável, como era o perfil agressivo 1. Vai ter pelo menos aí 70% investido em renda variável e os outros 30% sim em investimentos mais conservadores. 70% em renda variável, a regrinha segue a mesma, daqueles 95%, 5% ou 90%, 10%, como você preferir. E aí nós teremos aqui também o perfil agressivo 3, e é justamente nele que eu mesma aqui me encontro. E aí você pode ver que a estrutura dessa carteira, ela até tá um pouquinho diferente. Por quê? Eu tenho 80% dos meus ativos investidos em empresas e fundos imobiliários que eu considero muito tranquilos, que eu não perco o sono por causa deles. Porque eu sei que são empresas perenes, que estão em setores perenes, ou seja, que dificilmente vão me dar dor de cabeça. E que por mais que venha uma crise e derrube o preço dessas ações, eu sei que em um próximo ciclo de alta, elas vão me dar muito mais alegria. Então eu fico tranquila com esses investimentos. Mas, como eu tenho 100% em renda variável, eu também posso me proteger nesses momentos adversos do mercado. E é por isso que eu tenho 10% da minha carteira destinado a ativos de proteção. É importante lembrar que mesmo que hoje eu tenha 10%, talvez em algum período onde eu acredite que nós teremos uma crise mais forte, eu posso me expor mais sem problema nenhum, tendo 15% ou 20% da minha carteira alocada em ativos de proteção. E o que seria proteção? Poderia ser dólar e poderia ser ouro, por exemplo, que são os ativos considerados mais seguros hoje do mundo. Aí muitos devem discordar, poxa, mas será que o dólar realmente é muito seguro? E se colapsa os Estados Unidos, o mercado lá fora? Saiba que o dólar ele é utilizado no mundo inteiro. E ainda que os Estados Unidos vá mal, como já aconteceram em outros anos, quando o risco do nosso país, que é um país emergente, risco Brasil, ele aumenta, o dólar ele vai aumentar também, porque a maioria dos negócios fechados hoje pelo mundo afora é feito em dólar. E outro ponto que eu considero muito mais seguro é justamente o ouro. Você pode negociar o ouro sim, seja na Bolsa de Valores, seja através de fundos de investimento. E ele sim é o mais seguro. Muitas vezes, quando nós vemos a nossa Bolsa de Valores caindo, o ouro ele está na contramão subindo. E por que tudo isso acontece? Porque os investidores, quando eles sentem uma certa instabilidade e insegurança, eles tiram os seus investimentos de lugares que eles consideram muito arriscados e correm para os seus portos seguros. E esse porto seguro deles, então, muitas vezes vai ser o ouro ou então o dólar. E é por isso que muitas vezes a correlação deles é inversa. Enquanto a nossa bolsa cai, o dólar e o ouro sobem. E o contrário também é verdadeiro. E aí, ainda dentro dessa minha carteira 100% renda variável, eu ainda tenho 10% que aí sim eu destino para aquelas operações de maior risco. Tem algumas small caps na minha carteira, tem algumas empresas, inclusive, que não estão dando lucro, mas que estão naquele momento turnaround, e a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre como identificar essas empresas. E também, claro, tenho as operações que eu faço eventualmente de swing trade através da análise técnica. Eu confesso que dependendo do tempo que eu tenho no meu dia a dia, essas análises que eu faço para swing trade, elas podem ser mais espaçadas, não é algo que eu faço diariamente. Mas é claro que eu fico de olho para tentar enxergar alguma distorção ou alguma simetria muito grande e tentar me posicionar então, tentando fundamentar essas minhas escolhas, mas isso, claro, quando realmente aparece. Eu não fico procurando o tempo todo esse tipo de operação no mercado. Mas tudo bem.
tudo isso eu vou passar para vocês. Agora, voltando um pouquinho atrás, tem alguns pontos bem importantes sobre como começar na Bolsa de Valores. E aí, claro, eu já falei para vocês que nós podemos, ou aliás, nós devemos colocar o dinheiro na Bolsa de Valores apenas aquele que a gente pode assumir esse risco. Você não pode simplesmente pegar todo o patrimônio da sua família, por exemplo, e colocar na Bolsa de Valores, sendo que você não sabe ou não tem 100% de certeza do que você está fazendo. Então, coloque no mercado apenas o dinheiro que você não vai utilizar no curto prazo e aquele que você aceita o risco. E que se talvez nesse início você cometa alguns erros, ou se você já está há mais tempo, provavelmente você já deve ter cometido alguns erros, você sabe muito bem que você não pode comprometer a estabilidade do seu custo de vida ou a estabilidade da sua família por conta de colocar mais dinheiro, um dinheiro que você não podia. Tem que ser aquele dinheiro que, se acontecer alguma coisa errada, porque nós estamos falando de renda variável, ele não vai fazer tanta falta. E é claro que ninguém gosta de perder dinheiro, mas se eventualmente isso acontecer, não pode fazer falta ou mudar todo o seu planejamento de longo prazo, ok? E aí, outros pontos, gente. Muitos perguntam, qual é o valor mínimo, Bea, para eu começar a investir nesse mercado? O valor mínimo de renda variável, que eu tô falando de renda variável, tá? É o valor de uma ação. Por exemplo, tem ações de Itaúsa que custam R$13. Então, o mínimo para você começar poderia ser uma ação a R$13. É claro que existem ações mais baratas no mercado, valendo 5, 6, 7 reais. Mas o principal aqui é você realmente estudar as empresas e entender se faz sentido você colocar o seu dinheiro ou não nelas. Mas ao contrário do que muitos pensam, você não precisa de rios de dinheiro para começar no mercado de renda variável. Você pode começar com pouco e talvez ter como objetivo, ao passar do tempo, ir aportando e comprando cada vez mais. Se hoje você consegue começar com 50 ou 100 reais, tudo bem. Tenha como objetivo, ao longo do tempo, aumentar esse valor de aporte. Por hora 200, 300, 400, 500 reais. Você pode ir tentando fazer isso de maneira gradual. E talvez você deve estar se perguntando, poxa, Bea, mas eu não consigo fazer sobrar muito do meu salário ou das minhas outras fontes de renda. E é claro que uma coisa bem importante que eu sempre digo, a gente sempre tem que procurar ter pelo menos 2 fontes de renda, porque às vezes se uma seca, pelo menos a outra vai segurar as pontas. Nessa hora a gente tem que ser um pouquinho criativo. Enquanto talvez os seus investimentos não são sua segunda fonte de renda, a gente tem que pensar em outras atividades que a gente consiga ter alguma outra receita, até mesmo para acelerar esse processo aí de construir o nosso patrimônio ao longo dos anos. E um outro ponto muito importante é justamente entendendo que como você talvez vai aumentando os aportes nessas ações ou nesses fundos imobiliários, talvez você consiga até diversificar um pouquinho mais a sua carteira. E aí é claro que eu acho muito interessante você cuidar para diversificar e não pulverizar. A diferença, a linha entre as duas é muito tênue. Por quê? Quando você diversifica, talvez você vai ter ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, talvez alguma coisa de renda fixa e alguns ativos que podem proteger a sua carteira. Isso, claro, dependendo do valor que você já está investindo, porque muitas vezes uma carteira que por enquanto ela é pequenininha, talvez de 500, R$1.000 ou até mesmo R$5.000, você não vai conseguir ter tudo isso. Mas você pode ter isso em mente para aos poucos ir incorporando na sua carteira até você ter um patrimônio um pouco maior. Mas a questão é o seguinte, isso seria diversificar. Pulverizar é justamente quando a gente começa a querer colocar coisa demais na nossa carteira e aí a gente já nem sabe mais o porquê elas estão lá ou a gente não consegue nem acompanhar o desempenho desses ativos. Quando a gente vai para o mundo das ações, é muito comum isso acontecer, porque a gente acaba se deparando sim com várias empresas boas na bolsa de valores e a gente tem vontade de colocar tudo isso na carteira, mas simplesmente não tem como fazer isso sempre, porque senão daqui a pouco você vai ter 30, 40, 50 ações sem tempo para acompanhar todas essas ações. Se você quer ter esse número, não tem problema, não quer dizer que isso é pulverizar. Pulverizar seria se você tivesse tudo isso e não conseguisse acompanhar o desempenho de cada uma. Por isso que, por exemplo, eu tenho 18 ações hoje na carteira. Talvez eu venha aumentar para 21, porque eu tenho algumas aí de olho que a gente vai conversando aí no decorrer do curso.
Mas eu entendo que hoje esse número de ações na minha carteira é um número tranquilo para quando essas empresas soltam os seus resultados trimestrais, eu ler e entender o que está acontecendo com cada uma. Se tiver uma que está performando mal, eu vou enxergar isso, porque já aconteceu no passado comigo de eu ter muitas ações na carteira, eu ter algumas empresas que estavam me dando prejuízo, mas como eu via a maioria das outras ações dando lucro, eu simplesmente deixava elas lá na minha carteira e ignorava o que estava acontecendo com elas. E aí, no fim das contas, isso é perigoso, porque muitas vezes você está segurando alguma coisa que não vai mais ter futuro. E aí, talvez chegue a hora de você vender as suas ações. E aí você deve perguntar, poxa, mas você tá falando, Bea, de ser buy and hold, que é comprar e segurar. E eu acho justo isso. A questão é que você compra pensando em segurar. Só que se essas empresas elas perdem o fundamento delas ao longo dos anos, então infelizmente a gente tem que vender elas e talvez olhar para outras empresas que sejam mais interessantes. Por isso que o número ideal de ações na sua carteira é aquele que você consegue acompanhar. Não só ações, tá? De ativos diferentes também. Se você vai ter ações, fundos imobiliários e também um pouco de ouro e fundos também de investimento, tenha um número aonde você consiga controlar a sua carteira e entender o que está acontecendo com cada um desses ativos. Não necessariamente você precisa olhar trimestralmente o resultado de cada empresa, porque, claro, a cada trimestre elas são obrigadas a entregar, mas faça isso pelo menos uma vez por ano ou a cada semestre, para você acompanhar quais são os projetos dessa empresa, se ela talvez tem perspectivas melhores até do que você estava achando e se talvez vale a pena você aumentar a sua posição nela. Então é por isso que é importante você acompanhar de perto os seus investimentos. E quando você pulveriza, talvez isso dificulte um pouquinho. E essa foi a segunda aula do nosso curso, da Sociedade Anônima da Riqueza. Se até aqui você já tem alguma dúvida, não se preocupe, vá anotando tudo, porque depois dos 7 dias você terá a oportunidade de me perguntar diretamente lá no nosso grupo do Telegram ou até mesmo aguardar uma das nossas monitorias para enviar as suas dúvidas. Beleza? Eu espero vocês então na nossa terceira aula.